Oi, de novo. Caindo tudo aqui. Mais gente chegando. Vamos para a nossa segunda parte, que será uma parte rápida, fique tranquilo. A ideia é deixar você ter um início de feriado de boa, sem te entupir de coisas, né? Apesar que a gente já está falando bastante coisa até agora. Até o momento tudo certo? Alguma questão? Respondam, respondam, respondam. Vamos. Tudo bem. Uma pessoa respondeu, mais pessoas respondem, né? Tem que ficar aqui cutucando as pessoas. Ok. Vamos lá. Vamos então. Então, nós paramos aqui nesse slide falando da possibilidade de fazer uso da via de conhecimento, mesmo diante mesmo tendo um título executivo extrajudicial. Como eu comentei, dificilmente isso vai acontecer na prática, mas assim, é previsto na legislação, ou seja, é possível que isso ocorra. Não vejo muito sentido prático para que isso aconteça, mas enfim, temos ali a possibilidade. Tem como termos uma execução contra a fazenda pública, né? A gente sempre pensa na fazenda pública nos executando. Quando a gente analisa execução fiscal, por exemplo, é a fazenda pública nos cobrando, né? Pensa em fazenda pública como ente público, União, Estado, Distrito Federal, municípios, né? Então, a execução da fazenda pública contra a gente, de boa, tem aos montes, né? Tem até lei específica para a chamada execução fiscal. Mas nós também temos que lembrar, entender que é perfeitamente possível e plausível, pelo menos de entendimento majoritário, que nós executemos a fazenda pública com um título extrajudicial, porque por meio de uma sentença, daí isso é tranquilo, né? A fazenda pública ela é condenada inúmeras vezes, e aí, ok, cumprimento de sentença, ninguém tem dúvida disso. Mas é possível termos um título executivo extrajudicial contra a fazenda pública e, consequentemente, executar a fazenda pública a partir de um título executivo extrajudicial? Sim, jovem, é perfeitamente possível, né? É possível a execução contra a fazenda pública mediante cheque, promissória duplicata? Sim, porque da mesma forma como a fazenda pública, né, o município é uma pessoa, nesse caso, será uma pessoa jurídica de direito público, a prefeitura pode emitir um cheque, claro que vai ser assinado por uma pessoa, mas como um cheque de uma empresa, sabe? Ela pode emitir uma duplicata e, consequentemente, ela pode dar calote. E aí ela pode ser executada. Então, a ideia é, o crédito ele foi constituído por meio da existência do título executivo e do inadimplemento, a pessoa, a fazenda pública, ela pode ser executada. E aí, esse crédito, o credor ele vai integrar o regramento do precatório, né? Precatório é o nome que a gente dá para a maneira como o ente público paga. Ele paga por meio de precatórios, que são programações de pagamento mesmo, né? Então, existe uma programação anual de gastos que, por exemplo, a prefeitura faz e ela vai colocando esses débitos existentes para pagamento dentro de uma ordem, dentro de um determinado valor, e aí essa figura dos precatórios, tá? Mas sim, é possível a execução contra a fazenda pública, e isso está simulado. Súmula 279 do STJ deixa isso muito claro, né? É cabível a execução por título extrajudicial contra a fazenda. É claro que tem gente que não concorda, né? Tem a galerinha do contra. Para quem era assim como eu já fui na minha infância e adolescência, né? Assinava os gibis da Turma da Mônica e tudo mais. E até hoje eu tenho vontade de assinar de novo, porque sempre era incrível. Esperava todo mês chegar o pacotinho cinza, que vinha, salvo engano, 4 gibis. Então tinha sempre um do Chico Bento,
e aí os outros era da Mônica, um Cebolinha, Magali, enfim. Sempre com várias histórias, sempre muito incrível. O gênio Maurício de Souza, né? E aí tinha o personagem que chamava do Contra, que é esse rapazinho aqui. Então, tem a galera que defende que não é possível a execução por título extrajudicial contra a Fazenda, que isso é inadmissível, por mais que o STJ diga ser possível. E aí fica uma discussão doutrinária, basicamente doutrinária, né? E quais são os argumentos apresentados pelos doutrinadores que entendem pela impossibilidade da execução contra a Fazenda por título extrajudicial? Primeiro ponto, a inexistência de reexame necessário. O que é isso? Quando a gente tem um título judicial, uma sentença contra a Fazenda, por exemplo, né? Normalmente aplica-se a regra do 496, que é a figura do reexame necessário. Sentenças contra a Fazenda Pública sofrem obrigatoriamente o duplo grau de jurisdição como regra. Tem exceção, mas então uma sentença proferida contra o município em Apucarana, em primeiro grau, ela vai para o tribunal para ser validada, independente das partes recorrerem, não depende de recurso. Ela vai para ser reanalisada. Isso é o reexame necessário. O que é reexaminar? É analisar, examinar novamente, uma segunda vez. Então, decisões judiciais contra a Fazenda, elas sofrem reexame necessário. Claro que essa é a regra, tem várias exceções, no próprio artigo, diga-se de passagem. Mas aqui a fala é: se a sentença, em regra, tem que ter o reexame para valer, então um título executivo extra não pode valer, porque não existe reexame necessário do título extrajudicial. E o segundo argumento é a necessidade de uma decisão judicial, porque a Constituição, no artigo 100, exige sentença judicial transitada em julgado para ser colocado nos precatórios, na ordem de pagamento. E quando eu admito a execução extra, eu estou admitindo que seja cobrado por meio do precatório, sem ter uma decisão judicial, sem ter uma sentença transitada em julgado. Então, assim, são dois argumentos muito pertinentes, são dois argumentos muito bem trabalhados, diga-se de passagem, mas que não prevalecem. Então, eles não são aceitos pela doutrina majoritária e muito menos pela jurisprudência, tá? A jurisprudência ela é muito clara nesse sentido, né? Os argumentos são bons e fortes, mas são doutrinários, né? E esses argumentos são doutrinários. E a jurisprudência não deixa margem para essa dúvida. É possível execução contra a fazenda pública, até de maneira sumulada. Certo? Vocês entenderam essa situação, inclusive esse argumento que é traçado por aqueles que defendem a impossibilidade? Tudo bem isso? Você lembra o que é reexame necessário? Conseguiu compreender essa dinâmica que eu apresentei? Me responda. E não tenha receio de perguntar. Hein, jovenzinho? Me responda. A Amanda colocou que entendi. Quero mais pessoas. Isabela. Muito bem. Marciele, Maria Luísa. Ótimo. Muito bem, jovem Lucas. Bom, o próximo tópico do nosso bate-papo são os títulos em espécie. Então, o que a gente faz a partir daqui, desse slide? Nós vamos pegar o artigo 784, que eu acho muito importante você acompanhar as aulas com ele aberto, e nós vamos inciso por inciso. E aí tratando desde os títulos de crédito, inciso 1, depois passando pelos 11 incisos, salvo engano, né, que vão tratar, vão identificar
de maneira expressa os títulos previstos no CPC. Nós não vamos falar de todos os títulos extrajudiciais da legislação. Não vamos ficar caçando legislação esparsa. Nós falaremos de todos os títulos extra do CPC. E aí a gente vai ver inciso por inciso, ok? Mas isso eu vou deixar para semana que vem. Como eu conversei com os senhores, hoje eu quero liberá-los mais cedo, né? Para que você já possa começar a curtir o seu momento de feriado, tá? Apesar de ser um feriado religioso, para aqueles que possuem a religiosidade dentro de si, que você aproveite esse momento para exercer a sua religiosidade. Para os que são cristãos, é um feriado muito importante, é uma data muito importante, mas se você não é religioso, aproveite para descansar. E aproveita e descansa, né? Fazer coisas que às vezes não dá tempo para fazer e tudo mais. Então, que você possa ter aí um dia sem trabalho, tranquilo, aproveitando da maneira como você acha que tem que aproveitar. Bom final de semana para todos. Semana que vem voltamos com força total. E aí a coisa não vai... a gente vai ocupar todo o espaço da aula, como a gente tem feito e sempre fez sempre, né? Desde o início do semestre. Certo? Então, boa noite para vocês. Aproveitem aí essa meia hora de bônus dada aos senhores. Agradeço a presença. É isso mesmo, é assim que a gente dá certo, sabe, na vida, entendendo que dia de cumprir, de compromisso é dia de compromisso. Estando presente em sala de aula e tudo mais, independente de ser véspera de feriado. Tá bom? Tudo de bom para vocês. Se cuidem. Boa noite. Até mais, gente. Boa Páscoa. Boa Tchau, noite. tchau.